senhor Engenolf Theilecker, artista plástico aqui de Timbó, está comemorando 40 anos da sua carreira agora em 2011. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história, como é o dia a dia e como ele começou a arte dele. A gente vai saber um pouquinho como é que é o dia a dia aqui do Engenolf e como é que é os trabalhos, como começou a história dele. Seu Engenolf, como começou a sua história, quais foram as primeiras aulas que o senhor teve, como começou esse trabalho como pintor? Bom, antes de 1971 eu já pintava, mas em 69 tinha o centenário de Timbó. Eu vi a primeira vez quadros expostos aí do Reinaldo Manski, que foi depois o meu grande mestre aí, né? E muito me impressionei e em 71 comecei a ter aulas com ele. E no começo foi difícil, né? A gente não sabia copiar ao vivo, que assim aprendi a fazer os quadros ao vivo também, não só por meio de fotos, e que é muito importante isso, né? E ali foi, depois em 76, fiz uma exposição individual já, e assim foi indo todo ano fazendo as exposições e participando de eventos coletivos e individuais, e depois... interessante foi que tinha marchands também que compravam as minhas obras e levavam para fora da nossa região. E aconteceu que foram a Curitiba e depois de um certo tempo as galerias estavam me procurando, queriam falar comigo, mas não me conheciam, só conheciam os meus trabalhos. E foi depois, por acaso, uma pessoa que deu o endereço para essa galeria, e assim eu participei. Foi a Nini Barontini de Curitiba, que foi a primeira galeria que eu participei. Fez depois, quase todos os anos, fiz a exposição individual. E assim foram outros também depois em seguida, né? E esses quadros que estão aqui atualmente expostos aqui no seu ateliê, eles são, a maioria aqui a gente pode ver que são sobre paisagens, né? O senhor gosta de pintar. Eles são expostos, se a pessoa quiser vir aqui comprar também, eles também estão para venda, ou são mais para expor aqui na sua casa? Não, esses aqui estão à venda, né? Que está uma galeria aqui, é um ateliê, uma galeria de arte, né? Então, por exemplo, tem paisagens, por exemplo, esse aqui, né, uma paisagem aqui dos nossos arredores, aqui embaixo, à beira do rio, né? Como tem outros, esse aqui também é Timbó, né? Tiroleses. E isso aqui é beira-mar, aqui. E assim tem diversos quadros bem diversificados, né, os temas, né? Com outras marinhas lá, paisagem do Paraná. Aqui de Timbó, aqui é o pavilhão. Os reflexos aí na água, tá? Quando foi pintado esse quadro do pavilhão? Quando? 2000... Eu nem sei que olhar atrás, né? Acho que foi 2 anos atrás, 1 ano ou 2 anos faz. Então, paisagem do Indaial tem, né? E tudo quanto lugares, né? Quando é que o senhor é pintor há 40 anos já, né? Quando é que o senhor decidiu que queria viver da arte, queria viver da pintura? Eu nem sabia se dava certo, né? que os meus pais diziam, não, isso não dá, né? Não sei o quê, porque eu tinha uma loja com tecidos e confecções em sociedade com meu pai, naquela época. E a minha juventude eu passei em Blumenau, e lá que eu aprendi o comércio. E depois eu continuei aqui com meu pai, e depois eu fiz aulas em 71 com o Manski. Foi depois de uns anos depois que eu comecei primeiro a trabalhar somente com arte. Aí liquidamos a loja e fiquei somente com a pintura. E a sua esposa, ela sempre te apoiou nessa decisão, né? Já são 43 anos de casados. Ela sempre esteve ao seu lado nessa decisão de o senhor querer ser pintor? No começo ela também duvidava, né? Mas hoje em dia é uma boa crítica, né? Que ela sabe das coisas, como é um bom quadro, ela analisa bem, né? Ela participa nesse ponto, né? Muito bom. Como que o senhor começa as pinturas? O senhor vai até o local para pintar? Ou o senhor pega fotos? Qual é o seu meio preferido de começar as pinturas? Quando aqui por perto, né, eu vou até copiar ao vivo.
trabalhar ao vivo faz bem, né? Que a gente tem mais criatividade. Mas senão, eu também nunca saio sem a minha máquina fotográfica, né? Aí eu sempre tiro umas fotos, diversas fotos, e depois eu analiso qual é o melhor sistema, né? E assim eu tenho uma coleção de mais ou menos 6.000 fotos, eu acho, né? E isso é muito importante, né? Porque não é que é para retratar exatamente a que a foto tem, a não ser que eu tenha que retratar um sítio, uma coisa, uma encomenda de alguém que queira uma lembrança da sua casa, dos avós, ou dos seus pais, ou de um sítio. Eu já fiz muito disso, né? E isso, ali sim, aí tem que ser exatamente como é para ter a lembrança. Mas senão, aqui se cria muito também, em cima daquela paisagem, sem tirar o tema que não é mais reconhecido naquele lugar. E tem que se reconhecer que esse é aquele lugar. Como é que é o seu dia a dia? O senhor continua pintando bastante quadros? Como é que é hoje o pintor Engenhoff? Hoje, o que eu mais pinto, comecei naquela época pintando somente casinhas em chamel. Mas tanta casinha para cá e para lá, comecei depois a pintar o IP, que eu gosto muito, o IP, o flamboyant. E hoje, para dizer que eu estou pintando muito o IP, o amarelo principalmente, e o flamboyant. E atualmente agora estou pintando araucárias, porque as galerias de Curitiba pedem muito, porque estão me considerando o número 1 da pintura em araucárias, né? E assim, outras coisas, marinhas também pinto, né? E naturezas mortas, mas eu gosto mais da paisagem. A sua preferida, então, que o senhor gosta de pintar desde o início, são as paisagens? Isto, só a paisagem que é o que é o mais forte, né? Mas, como eu disse, marinha também é interessante, mas como eu não vivo tão perto do mar, não é tão fácil, né? Que tem que chegar na hora certa, estar na hora certa, no lugar certo e tirar umas cenas de acordo, né? Porque não é só inventar, não dá, né? Tem que ver as coisas, né? Para pintar, né? O senhor estava nos contando que tem bastante colecionadores lá em Curitiba, né? Como é que é para ti ter esses colecionadores lá? Eles estão sempre procurando ter mais obras do senhor, assim, como o senhor conseguiu chegar nesse sucesso? Eles mesmos que me procuraram, né? E tem alguns colecionadores que têm mais que 30 obras minhas. Eles não põem na moldura, simplesmente colecionam. Para um dia, talvez, tem grande futuro nisso aí, né? Claro, os valores, né? Porque eles não só têm quadros meus, mas também como de outros pintores, né? Eles são que colecionam de diversos pintores, né? É muito bom isso aí. Então, o senhor começou esse quadro ontem, né? Antes de a gente vir aqui gravar. E agora o senhor estava aqui mostrando pra gente um pouquinho como é que é esse processo de continuar o quadro. Quanto tempo mais ou menos ele fica pronto? Bom, não tem um tempo bem definido, porque primeiro tem que fazer um certo esboço, como eu já falei, né? Que é colocar mais ou menos as cores, depois vai fazer acabamento, e muitas vezes são cores que sou obrigado a deixar secar e passar por cima, depois até que acertar a cor, porque toda a cor, principalmente as cores verdes e azuis, elas se modificam com o tempo. Daqui a uns dias, elas podem estar bem mais escuras do que no momento que estão, né? E isso é muito importante observar isso. Até que o quadro está pronto, sempre pode levar até o dia, até uma semana, mexer nele até que se pode entregar. E leva alguns dias para secar também, né?